Quantos são felizes por estar aqui nesta noite? Digam glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu me chamo Raquel, servo como diaconisa na Assembleia de Deus do Ministério Amado, pastoreado pelo pastor Carlos Alberto, pastora Marta Pompeu. Cheguei aqui hoje pelo convite da Jovem Maria, que Deus te abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Álvaro, pela vida de todos os ministros que estão aqui na retaguarda, os líderes deste lindo departamento. Eu estou com uma palavra queimando no meu coração e eu vou ser fiel à direção do Espírito Santo me deu. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que não congrega nesta igreja, mas que chegou até aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo te conduziu até este lugar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O tema desta festa é Tu, porém, permanece. O Espírito Santo ministrava ao meu coração, enquanto o jovem não cantava, que nós precisamos do Espírito para permanecer. Não temos como permanecer sem a presença do Espírito nas nossas vidas. Quem achou Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz amém. Amém. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis o quê? Testemunha. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Você pode ler comigo no 3? 1, 2, 3. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Você que pode se assente, por favor. O Espírito Santo mandava eu ministrar. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia. Você que sabe, cante isso. E o poder do Altíssimo. Canta com mais vontade. Isso, canta mais uma vez. Descerá. Descerá sobre. E o poder do Altíssimo.
Espírito da vida entra. O Espírito da vida no original significa o ruá, o fôlego da vida, a vida que vem de Deus. Então não teria como eu ministrar para adolescentes e para jovens dizendo que Deus vai usar, que Deus vai enviar, que Deus vai levá-los a lugares e vocês pregarem uma palavra sem que antes vocês fossem cheios do Espírito Santo. Por que, Raquel? Porque Deus não envia gente vazia. Vou repetir para você agora. Adolescentes, preste atenção, a tia vai ser bem rápida. Deus não enviará adolescentes e jovens vazios. Igreja, Deus não enviará alguém que não possui o Espírito Santo de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos também pode ser conhecido como Atos do Espírito Santo. Nós vemos a atuação do Espírito Santo desde o capítulo 1 até o último capítulo. No capítulo 1 nós vemos o relato até sobre a obra do Senhor Jesus quando ele aparece já na sua forma ressurreta. Jesus fica pelo menos 40 dias. Quantos dias? 40. Coloca para mim Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2. Até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Por meio de quem? Fale com vontade. Por meio de quem? Versículo 3. Durante 40 dias, após seu sofrimento e morte, Jesus aparece a seus apóstolos diversas vezes. E ele aparece para quê, Raquel? Para dar provas claras sobre tudo o que ele disse que aconteceria e tudo o que haveria de acontecer. Jesus se apresenta para os seus discípulos e desta vez aos discípulos que haviam se distanciado, que haviam saído do lugar onde eles haviam sido ordenados para ficar. Jesus aparece em forma viva, enquanto comiam, enquanto eles estão ali. Jesus se apresenta para eles fazendo uma promessa, fazendo o quê? Oh, glória! Se eu fosse você, eu já estava glorificando e exaltando o nome poderoso de Jesus. Raquel, que promessa é essa que Jesus aparece e faz para os seus discípulos, a saber, os que seriam apóstolos, os que seriam aqueles que levariam, que dariam continuidade ao Evangelho, a mensagem do reino de Deus. Versículo 4, leia comigo na sua Bíblia, você que trouxe. Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse. Raquel, que promessa é essa? Essa promessa não era promessa de uma chave de carro, essa promessa não era promessa, oh glória, de uma forma de faculdade, essa promessa não era promessa da vitória que você veio buscar, essa promessa vai além do que qualquer promessa. Se eu fosse você, eu já glorificava o nome poderoso de Jesus, porque a promessa que Cristo nos fez não são de coisas corruptíveis, não são de coisas passageiras, oh glória, a promessa que Ele nos fez não são de coisas que hoje estarão e amanhã serão levadas. Olha o que Ele diz: João batizou com água, mas dentro de poucos dias eu lhes batizarei com o Espírito Santo. Mas você não entendeu? Eu não estou falando do presidente da República, eu não estou falando do líder do STF, eu não estou falando de um influencer que tem milhões de seguidores, eu estou falando que aquele que se entregou na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, nos deixou uma promessa. Oh glória, que promessa gloriosa, que promessa verdadeira, que promessa é essa? Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio da presença de Deus. Eu vou falar isso aqui até se mexer contigo. Ser cheio da presença santa de Deus.
benefícios que antes eram para ser nossos, mas eles que tinham acesso para entrar. Aí o que acontece? Aí vem Jesus. Os discípulos perguntam para Jesus: você veio para invalidar? Ele diz: não, eu vim para cumprir. E hoje eu estabeleço um novo tempo por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Oh glória, nós não estamos mais debaixo da lei do pecado que nos condenaria e nos daria a morte eterna. Oh meu Deus, o apóstolo Paulo declara na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, cuja vida é encanto repinácia, segundo o seu propósito. Até o que eu preciso para receber o Espírito de Deus precisa de Jesus. Primeiro, reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Segundo, declarar isso. Conhecer, não tem Jesus no coração. Jesus precisa ser verbalizado. O Cristo que nós servimos precisa ser manifesto nas nossas ações e em nossas práticas. E aqui eu quero falar do jovem de morte. A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, enquanto o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, estão implantando uma igreja, havia um jovem que se destacava. Esse jovem tinha aproximadamente 16 anos. Quantos anos? 16 anos. E embora ele fosse, nos dias de hoje, um adolescente, ele era alguém que carregava a presença de Deus. Ele era alguém que se distinguia daqueles que são normais. Até como ser assim e como me portar desta maneira. Leia comigo Atos 16, versículo 1. A Bíblia diz: Paulo foi primeiro a Derbe e depois em Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era judia convertida e o pai era grego. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Oh glória a Deus. Nós vemos que em um tempo em comum havia um adolescente se destacando, porque ele era discípulo, oh glória, da mensagem que era pregada pelo apóstolo Paulo. Um jovem separado por Deus, que carrega o Espírito que faz a diferença. Até não tem como, porque lá em casa eu não fui privilegiada em nascer em um lar cristão. Esse jovem está declarando: minha mãe é crente, meu pai não é, mas eu fiz uma escolha. Que escolha é essa? Eu vou carregar a presença de Deus. A Bíblia diz que quando o rei leva os jovens para a Babilônia, ele seleciona os melhores. E dentro dos melhores tinham meninos que eram crentes. Dá glória a Deus por isso. É possível ser pré-adolescente e ser crente. É possível ser adolescente e carregar a presença de Deus. É possível ter noção desse destaque. Timóteo, com 16 anos, foi convidado para uma comissão missionária. Eu preguei isso na Almeida de Deus, os adolescentes ficaram me olhando. Falei assim: quem aqui hoje tem desejo de ser pastor ainda? Levanta a mão. Vou fazer essa pergunta aqui. Alguém ainda tem desejo de ser pastor? Alguém ainda tem desejo de ir para o campo missionário? Antigamente eu cantava: quem me dera ir ao campo missionário. Alguém tem desejo de sentar na mesa de oração, dirigir uma consagração vazia? Alguém tem desejo? Então glória para me ajudar. Alguém tem desejo de ser um evangelista? Alguém tem desejo ainda de ser um mestre, aquele que ensina por intermédio da palavra? Alguém tem desejo? Isso não queima mais nos corações dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Isso não faz mais a nossa alma pulsar. Uns nem querem mais, vem porque eu vou falar da forma que o Espírito Santo está me falando. Vem porque é obrigado, vem porque a mãe vem, ou vem porque não tem nada para fazer. Mas o Espírito Santo hoje marcou um encontro contigo. Uma vez cheio do Espírito Santo, não tem como mais viver uma vida de qualquer maneira. Me
famintos, mas não existe mais uma fome e uma sede por Deus. E eu sei que isso não é mensagem que vira, eu não estou preocupada em virar, não. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, chegarão nos últimos dias e que se levantaram falsos mestres. Sabe quem eram os falsos mestres? Aqueles que pregavam aquilo que o povo queria ouvir. Mas a mensagem que muitas vezes nós queremos ouvir não é a mensagem que vai transformar. Vou repetir, às vezes a mensagem que você veio ouvir não é a mensagem que vai te transformar. Mas Billy Graham declarou que é melhor vir alguém em um culto e sair refletindo do que ele está aqui pulando e amanhã não se lembrar que foi pregar. Melhor refletir. Timóteo teve uma vida de destaque, como os discípulos também tiveram. E talvez a pergunta de vocês, especialmente eu pergunto para vocês, dá para glória a Deus? Dá uma glória a Deus mais alto. Vocês estão sem vontade? Dá uma glória a Deus, você quer ser glória? Por que ele me escolheu? Por que ele quer me usar? Eu tenho uma coisa para dizer para vocês, o convite de Jesus é resistir. Resistir o convite de Jesus. E aí, para uns, ele pega dentro de um contexto familiar completamente quebrado. Para outros, ele entra no meio de uma parentela que já é sadia, que já tem a presença de Deus. Não importa o cenário, não importa. Jesus te achou e hoje ele quer te encher para te usar. Pais, vocês que estão aí, o problema não são os filhos de vocês irem para a faculdade. O problema é eles irem para a faculdade sem o Espírito Santo de Deus. Vou repetir, o problema não são os nossos jovens passarem nos vestibulares, acessarem as melhores empresas, estarem nos melhores lugares da sociedade. O problema é ser vazio de Deus. Duvido se você vai cheio para aquela escola, se naquela roda vão continuar falando palavrão do teu lado. Eu duvido. Eu duvido se você se posiciona dentro daquele quintal, se eles não vão te respeitar como alguém que carrega a presença de Deus. Raquel, o que eu peço para Deus, pede para ser cheio. Raquel, o que eu peço para Deus, eu vou ficar aqui até o Senhor me encher, até o Senhor me encher, a ponto de eu ser enviado, o Senhor me usar. Onde estão os jovens que anseiam pelos dons espirituais? Onde está a geração que ainda anseia pelos mistérios de Deus? Do tempo que um profetizava e o outro interpretava, eu ainda creio no Deus que levanta. Ele quer você. Ele quer te encher. Ele quer te usar. O apóstolo Paulo está ensinando para Timóteo. Timóteo tinha 16 anos, aí ele começa a caminhar. Pelo menos Timóteo participa de seis cartas que o apóstolo Paulo escreve. 6. Imagina a relevância desse jovem. Aí de presente, ele recebe o que é uma congregação. Dá uma glória a Deus. Quem quer uma congregação de presente hoje em dia? A gente quer like. A gente quer curtida. A gente quer rir de 1 minuto, ó. Subir lá. Timóteo está caminhando tanto com Deus, que Deus enxerga nele a capacidade pastoreal da congregação, da glória. E não era uma congregação qualquer, não, era a congregação de Éfeso, a maior igreja da Ásia. Toma aí. Vai lá. Aleluia. E o que você vai enfrentar enquanto você está de frente nessa congregação? Você vai enfrentar perseguição política. Porque ali no centro da Ásia eles adoravam uma deusa que era chamada deusa Artemis ou deusa Diana. Eram pessoas pagãs que não gostavam, que não serviam ao corpo
aí, ele já implantando uma igreja. Só que Timóteo tem uma referência. Timóteo tem o quê? Fala com vontade, uma referência. Aí eu vou perguntar para vocês qual é a influência. Mas o influência que vocês sabem. Leia comigo, primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Na primeira carta, o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo a conduzir uma igreja. E o que é maravilhoso é que ele fala do poder que ele foi alcançado. Capítulo 1, versículo 15 da primeira carta de Timóteo. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o pior de todos. Mas por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia. Para que assim Cristo Jesus se mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele e na vida eterna. Olha a referência desse jovem Pedro. Alguém que foi alcançado pelo perdão de Deus. Alguém que foi liberto. Alguém que foi redimido. Alguém que foi transformado. Cuidado com quem você segue. Cuidado com as suas referências. Minha mãe me dizia, né? Você não é todo mundo. E eu não sou mesmo, nem você é. A unção de destaque nos faz ser diferente daquilo do que é comum. O apóstolo Paulo está preparando alguém que vai dar continuidade. Assim como Jesus em Atos 1 está preparando alguém que vai dar continuidade àquilo que ele começou. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início. Agora o que a gente faz nesse intervalo, nesse meio? Entre o que Deus disse que ia fazer e o caminho para onde nós estamos seguindo. Nós precisamos viver de maneira ativa. Leia comigo, capítulo 4, versículo 14. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia. Quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a estas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. Fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o. E aí, preste atenção aqui. Eu aprendi com o meu antigo pastor Daniel Nascimento. Aleluia! Que quando uma criança aceita Jesus, nós ganhamos uma vida inteira para Jesus.
de vivência agora. O Espírito Santo está disponível. O apóstolo Paulo vai ensinando a esse jovem ministro a fazer o quê? Pregar. Ele está aí, pregar. Fala com vontade, pregar. Olha o que ele diz, capítulo 4, versículo 2. Isso da segunda carta. Pregue a Espírito Santo.